Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto de hoje é ela, a Série C, a gloriosa Série C, do qual sou muito fã e começa neste final de semana. Então peço para você, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá falar da gloriosa Czinha. Primeiro passando os jogos da rodada inicial, temos no sábado às 4 da tarde 4 jogos. Uma grande criatividade da CBF. Os 4 jogos de abertura no mesmo horário. Meus parabéns. Temos o Ituano recebendo o Brusque, duas equipes caíram na Série B. O Figueirense recebendo a Ponte Preta. O CSA recebendo o Anápolis. E o Botafogo da Paraíba recebendo o Confiança. No domingo, o restante tem mais 5 jogos, que também são todos às 4 horas da tarde. Um padrão CBF. O Retrô recebendo a Tombense. O Itabaiana recebendo o Náutico, o Guarani recebendo o Maringá, o São Bernardo recebendo o ABC, o Caxias recebendo o Floresta e o Londrina recebendo o Ipiranga, esse jogo último na segunda-feira à noite. Única partida que não vai ser 4 da tarde, porque jogo de segunda-feira 4 da tarde, não sem ser feriado, aí já é demais até pra CBF, né? Mas bora lá, lembrando que na Série C são 20 clubes, a primeira fase é turno único, 19 rodadas. Quando elas acabarem essas 19 rodadas, aí os 4 piores times vão cair para a Série D do ano que vem, enquanto que os 8 primeiros avançam para a segunda fase. Na segunda fase, são 2 grupos de 4 equipes cada, os grupos são definidos de acordo com a classificação final de cada time da primeira fase. Só quando um grupo é o primeiro colocado, o quarto, o quinto e o oitavo, e no outro é o segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo. Só me engano é isso aí. E nesses grupos se enfrentam dentro dele, turno e turno, 6 rodadas. Ao final dessas 6 rodadas, os 2 times que ficarem primeiro de cada grupo conquistam o tão sonhado acesso à Série B, enquanto que o líder de cada grupo vai para a final e de volta decidir quem será o campeão. Esse é o regulamento já de alguns anos, a Série C já aboliu, por exemplo, o mata-mata faz algum tempo. Chegou-se a ter um rumor de que poderia se tornar 38 rodadas, turno e retorno na Série C, mas acabou se mantendo o formato atual, o formato que vem sendo nos últimos anos. Uma Série C que promete muito equilíbrio, promete muita emoção, então até por isso, bora dar uma passadinha, iniciando a situação um pouco de cada clube, passando por estados e regiões, começando pela região sul do país, que tem 6 representantes, 2 de cada um dos estados. No Rio Grande do Sul temos o Ipiranga e o Caxias que fez um bom gauchão, ano passado brigou contra o rebaixamento até o final da Série C. Vamos ver se chega melhor preparado para a Série C esse ano. É um clube que tem torcida apaixonada e amargou muito tempo na B até conseguir acesso a C. Fez um bom gauchão, bateu a semifinal. O Ipiranga também quase chegou na semifinal, brigou até o fim, fez um gauchão melhor que no ano anterior, quase caiu para a segunda divisão gaúcha. O Ipiranga que na Série C já faz algum tempo que vem bater uma trave pelo acesso, vai tentar mais uma vez brigar pelo G8. O Ipiranga, então, são 2 times que começaram bem o ano, que chegam com a Série C numa boa expectativa, de tentar fazer um bom campeonato, tentar brigar para o G8. Esse momento pós-estadual e é muito importante ver como essas equipes se reforçaram, mas se conseguirem manter a base dos seus elencos estaduais e acertar os reforços, são 2 times que podem fazer boa Série C. Em Santa Catarina temos 2 representantes, primeiro o Brusque, que caiu de divisão, vindo da Série B, e depois o Figueirense. Nenhum dos 2 fez assim um grande estadual, nenhum dos 2 ficou entre as 4 melhores equipes do estado, ambos caíram na primeira fase de mata-mata. Um Brusque vindo da Série B, que tem no seu estádio uma espécie de caldeirão, reformado agora. Na última vez que teve na Série C, bateu e voltou. Tentar repetir esse feito de bater e voltar e já voltar direto para a Série B, vamos ver como vai ser a montagem de elenco. O Figueirense, mais um ano na Série C, a equipe já está faz tempo, já na terceira divisão. E assim, o duro é que o Figueirense não consegue realmente nem chegar perto do acesso, né? Isso que é duro. Teve um ano, assim, já até chegou no G8, mas não teve um ano que você olhou pro Figueirense e falou: o Figueirense é com certeza um time um forte candidato ao acesso. O time não consegue se organizar nesse sentido. É mais um campeonato nisso. Não vejo o Figueirense largando, por exemplo, com um time favorito já direto ao acesso. Eu acho que tanto eles quanto o Brusque começam aí muito mais pensando em G8. Eu acho que o Brusque até acima do Figueirense, com capacidade de investimento atual. O Figueirense tem uma situação financeira complicada. Já no Paraná, 2 times que esse sim, entrou na Série C olhando para cima. O Londrina e o Maringá, que subiu de divisão. O Londrina no ano passado
escapou o acesso nas mãos por muito pouco, não conseguiu subir divisão, fez um ótimo Paranaense, caiu somente nas semifinais em casa para o Operário, que é um time de Série B. Tem a SAF, que desde o ano passado, então pegando desde essa primeira temporada, começando desde o início, já quase subiu de divisão, já fez um bom Paranaense. Então é um Londrina que chega para essa Série C como um candidato real a acesso, como um time que entra para a Série C não só por causa de tamanho, etc., mas o trabalho que vem sendo feito. É um time que entra para a Série C pensando em subir. E tem essa pretensão e tem essa pressão em cima. E o Londrina tem um fator que é o estádio, o VGD liberado, é um estádio menor, é um estádio mais próximo, um estádio do Londrina vai poder fazer um fator casa até mais forte, porque não é um estádio de café, é um estádio muito grande, a arquibancada fica mais distante. No VGD não, o estádio está liberado para 8 mil pessoas, as arquibancadas são bem mais próximas, é uma experiência do Londrina de fazer disso uma espécie de caldeirão, para ter um fator casa ainda mais forte. O Maringá, vice-campeão paranaense, mais uma vez passando perto de conquistar esse título, fez uma grande campanha tirando Coritiba e Atlético no mata-mata. E assim, é um clube que tem um projeto nos últimos anos de crescimento, não à toa, e subiu da D para C. Eu diria que até demorou um pouco, pelo que vem sendo essa constância. Se manter seu técnico Jorge Castilho, que é um dos grandes personagens desse crescimento no Maringá, é um time para brigar na parte de cima. Sem medo, mesmo sendo um time que acabou de subir, tem esse choque e tudo mais. O histórico da Série C, a gente tem times que nos últimos anos conseguem fazer isso, subir 2 vezes seguidas. E o Maringá é um candidato para isso. Um time que projeta o Maringá vem crescendo cada vez mais, vem atraindo mais torcedores dentro da cidade, justamente por isso, justamente para brigar por Série B. Não larga exatamente como favorito, acho que o Maringá começa talvez um pouco atrás do Londrina, até porque o Maringá mexer no gramado do seu estádio, mas é um candidato a G8. Os paranaenses do Sul são os 2 times para mim que chegam mais forte nessa Série C. Indo para o Sudeste, onde temos deixa eu ver aqui, mais 5 representantes, né? São 4 do estado de São Paulo e um de Minas, começando a falar da Tombense, que fez outro bom Campeonato Mineiro. O time já está hoje consolidado em Minas, fez uma Série C competitiva ano passado. A Tombense é aquilo, né? Um time que a gente sabe que é mantido por empresários, então vai pingar alguns jogadores bons ali. E vamos ver como vai ser essa montagem de elenco. Jogando em casa, não tem exatamente o fator casa mais forte do mundo. Vamos ver como vem essa Tombense. Não chega como uma favorita, sim. Mas se você pegar pelo que é um time estruturado, um time que tem apoio de empresários importantes por trás. Então sempre pode se reforçar bem. Isso é o que faz diferença na Série C, capacidade de reforçar. E os 4 paulistas, já temos Ituano, São Bernardo, Guarani e Ponte Preta. O Ituano chega após a decepção de não subir para a Série A1 do Paulista, e isso impacta bastante. Isso é um problema considerável para o futuro do Ituano. Eu diria que o Ituano chega na Série C, o primeiro objetivo do Ituano tem que ser não cair, pelos últimos, que vem sendo os últimos 2 anos do clube. De não cair já está ótimo, eu não vejo o Ituano largando como time para brigar para acesso, precisa se reforçar bem. Isso vem sendo um problema, as janelas, a montagem de elenco do Ituano faz algum tempo que não vem sendo boas, então é um Ituano que não me empolga para esse início de Série C. O São Bernardo, ao contrário, é um time que já faz 2 anos batendo na fase final e não conseguindo acesso, né? Tá pecando essa questão de fôlego. Manteve o Catalá, que fez bom trabalho, o time fez uma ótima campanha de Paulistão, acho que foi a segunda melhor campanha geral. Infelizmente deu azar de pegar o Palmeiras, também tinha forte campanha no primeiro mata-mata. Mas é um São Bernardo que chega novamente para isso, para brigar pro G8, para chegar para a segunda fase, para quem sabe dessa vez seja o ano que conquista o acesso. E temos que falar da dupla campineiro, talvez uma das grandes atrações dessa série C é justamente a presença de Guarani e Ponte. Depois de muito tempo a Ponte na Série C, o Guarani também já faz algum tempo que estava longe da Série C, e os dois caíram juntos, e os dois chegam para a Série C em momentos opostos. O Guarani não fez exatamente um grande paulista, até porque a classificação, mas um time mais modesto, com várias apostas, que inclusive perdeu o seu principal jogador, talvez jogador paulista, o João Marcelo. O trabalho do Maurício Souza mostrou algumas coisas positivas, mas ficou claro que o Guarani faltava mais qualidade mesmo, mais reforços, e até que não tinha que estar se reforçando tanto assim para a Série C. Então o Guarani tem a pressão por todo o seu tamanho, capacidade, torcida e tudo, de brigar por G8, de voltar logo para a Série B, mas assim,
o planejamento que vem sendo feito até agora, a montagem de elenco feita até agora, sinceramente não me anima muito. Eu acho que o Guarani começa mais atrás do demais, especialmente da sua rival Ponte Preta, que montou um elenco mais experiente, tem tanto espaço em apostas, fez o bom paulista, acabou deixando a classificação escapar na última rodada, deu azar de cair num grupo muito forte, né, com São Bernardo e Palmeiras. A Ponte fez uma das melhores campanhas, uma Ponte que teve a melhor defesa, uma defesa sensacional do Paulista, do Alberto Valentim, que calou minha boca, eu tinha minhas dúvidas sobre ele, mas fez um bom trabalho no Paulistão. Mas vamos ver como vai ser essa mudança de chave. A Ponte conseguindo manter boa base, um time que aposta bastante em jogadores experientes. Eu acho que a Ponte Preta chega na Série C, vai brigar para acesso sim, como candidata real para isso. Mas vamos ver. A Ponte Preta aqui no Paulista, quando precisou propor o jogo, teve muita dificuldade. É um time que, nos melhores momentos, foi justamente se defendendo, apostando na solidez defensiva. Vamos ver se na Série C, onde vai ter que atacar mais, propor mais, isso não pode ser um problema. Saindo do Sudeste, já passando para o Sul-Sudeste, é hora de passar pelo glorioso Centro-Oeste, e temos somente um representante esse ano, que é o glorioso Anápolis, que é mais um time que subiu da Série D. Olha, é um time que chega animado para a Série C, porque conquista o acesso, um acesso que não foi fácil, de divisão, e no Goiano faz uma grande campanha. Passa a primeira fase na frente dos três grandes de Goiás que estão na Série B. No mata-mata, elimina o Atlético Goianiense na semifinal, vai para a final, consegue vencer o primeiro jogo por 2-0 contra o Vila Nova em casa, mesmo com a menos, e perde a final ali. É um baque grande não ter conquistado o título depois da vantagem que criou, mas sim, fez uma grande campanha, fez realmente uma grande campanha. Se existir alguma dúvida sobre o planejamento do Anápolis para esse ano, o Campeonato Goiano foi muito positivo, deixa uma imagem muito positiva para o time para a Série C. Chega na Série C muito animado, e vamos ver como se mantém isso. Possíveis perdas, os reforços, mas o Anápolis é um time que vai iniciar a Série C e inicia em alta. Assim como vários, né? A gente teve bastante na Série C, inclusive chegando no final estadual. Escapou o título, querendo ou não, isso é um baque, um sentimento amargo, mas assim, foi uma grande campanha. O Anápolis chega para a Série C bem. E para finalizar, o Nordeste, que tem bastante representantes, temos 3, 6, 8 times nordestinos na Série C. O que falta de nordestino na Série B sobra na Série C, não é mesmo? Iniciando pelo Floresta, que, assim, o Floresta é meio que o patinho feio da divisão, até por ser um time um pouco a torcida, um time mais história recente, mas é aquilo, né, faz uns 2 anos aí que o pessoal já colocou o Floresta como um grande favorito para rebaixamento, e o time vai lá e consegue se manter. E a história é essa novamente, o Floresta entra na Série C pensando em permanência, essa é a realidade hoje do Floresta. E vamos ver, nos últimos 2 anos foi conseguindo se manter, mesmo com o pessoal duvidando. É uma Série C muito difícil, acho que mais difícil que nos outros anos, mas o Floresta já mostrou que é capaz de conseguir se salvar. Outro time que não começa bem a Série C, que eu acho que olha mais para baixo do que para cima, é o ABC. Ano passado já foi assim, esse ano parece ser o mesmo. Já teve troca de técnico, o time foi vice-estadual perdendo para o América em casa, então chega muito pressionado nessa Série C, chega uma pressão, não teve um bom ano no ano passado também. Então é um time que chega para essa divisão, já chega em baixa. E não é uma Série C fácil, é uma Série C bem difícil. Quinta ali, seguindo o Botafogo da Paraíba, que esse torcedor do Botafogo da Paraíba está muito machucado, porque são anos e anos que o clube bateu na trave na Série C. No ano passado foi mais uma vez, fez a melhor campanha, empolgado e tudo mais. Chegou na hora do mata-mata, o time derreteu mais uma vez. Mesmo filme de outros anos, o time faz uma boa primeira fase e não consegue, na hora H, manter esse fôlego. No Campeonato Paraibano, o segundo ano seguido sendo vice em casa para o Souza. Então é um torcedor que está muito machucado. Já trocou de técnico, inclusive. Não teve muito controle nesse vídeo, não foi anunciado o técnico, mas assim, é um Botafogo que chega com uns asteriscos. É um time capaz de... Cara, não chegou à fase de grupos da Copa do Nordeste também. Então, é um time capaz de ser competitivo, de, mais uma vez, brigar pro G8 e chegar à segunda fase, mas, assim, para chegar a um acesso, o Botafogo tem que superar os seus traumas, que não são poucos. O Náutico, uns altos e baixos, questões extracampo, críticas à montagem de elenco, o time conseguiu ser eliminado nas quartas de finais do Campeonato Pernambucano, por Retrô, um vexame daqueles, não chega nem a semifinais de estadual. E, ao mesmo tempo, eliminou o Vitória na Copa do Brasil. Então, um Náutico imprevisível.
diferente dos clubes, não chega na Série C em alta, mas chega a Série C com muita pressão para brigar para acesso e para chegar ao G8. É um time assim, muito grande para a divisão. E nos últimos anos vem sofrendo questões de planejamento mesmo, de montagem de elenco. A companheira do Náutico ali em Pernambuco é o Retrô, time que depois de bater, finalmente conseguiu sair da Série D. Começou o ano não bem, o Campeonato Pernambucano na primeira fase do Retrô não foi boa, mas no mata-mata o time embalou, chegou à decisão, deixou uma boa impressão, apesar de mais uma vez na hora H ter parado e assim, o pênalti desperdiçado final ser do filho do presidente com 18 anos, que nem deveria estar ali, diz um pouco também da parte negativa do Retrô, essas questões extracampo, do quanto isso pode influenciar negativamente o time. É uma equipe que tem um investimento, tem estrutura, então assim, pode muito bem fazer uma boa campanha. Mas vamos ver o quanto que essas questões assim não podem atrapalhar o Retrô, mas é um time que pode se brigar para o G8. Mas acho que no primeiro momento o foco tem que ser permanência. O CSA, a Copa do Nordeste do CSA é muito boa, porém na Alagoano caiu nas semifinais com o Asa. Então é um time que no primeiro começo do ano mostrou ter potencial, mostrou coisas boas, principalmente na Copa do Nordeste, meteu 4 no Náutico, por exemplo. Então é uma equipe que jogando em casa assim, vem se mostrando muito forte. A questão é mais regularidade. Então é um CSA que para mim começa ali com um time para G8, pelo que vem mostrando no ano. E para finalizar a dupla sergipana, os dois finalistas do Campeonato Sergipano, Itabaiana e Confiança, acho que largam, querendo ou não, você tem times que hoje estão na Série C que tem um poder de investimento maior que os dois. Chegaram à final no seu campeonato local, então assim, o que eles tinham de fazer, a obrigação que era chegar à final, eles fizeram. Vamos ver como vai ser esses reforços, são times que precisam se reforçar, a gente sabe que o nível do Campeonato Sergipano é abaixo de outros estaduais, e a meta de ambos, acho que no primeiro momento é garantir a permanência e depois ver o que vai vir pela frente. Então é uma Série C muito equilibrada, a gente tem muitos times que tem capacidade financeira, seja de brigar por G8, classificar. A gente tem vários times de camisas pesadas que tem a pressão de estar entre os 8. Então é uma Série C que promete muito equilíbrio, muita emoção. Você tem time que saiu da Série D com capacidade de subir direto para a Série B. Você tem time que desceu da Série B no ano passado e que tem total capacidade de bater esse bate-volta. Então é uma Série C que promete muita emoção mesmo. Deixe aí nos comentários se você concorda, discorda de alguma coisa que eu falei. E não esqueça também de dar like no vídeo e me seguir para mais conteúdo e se inscrever no canal. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.